Eu cortei o meu cabelo, eu me senti livre, parecia que eu estava tirando alguns pesos assim da minha cabeça, das minhas costas, diminuindo o peso da mochila. E foi mesmo, não tive dificuldade nenhuma. Eu sei que foi um período onde muitas mulheres estavam passando pelo processo de transição capilar, que é de aceitar o seu cabelo. Pra mim não tive dificuldade nenhuma. Não me arrependi em nenhum momento, não falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque o meu tratamento ele foi interno. Primeiro aconteceu dentro de mim. Primeiro eu mudei por dentro. Primeiro eu entendi que o meu cabelo faz parte de mim. Independente de como ele seja, eu sou daquele jeito. E mudei. A minha pele, tá vendo essa pele linda aqui, ó, que vocês podem ver? Tô usando um pouquinho de base, mas a minha pele é maravilhosa. E eu não gostava da minha pele. Eu me achava encardida. Eu sei que alguns de vocês podem até se assustar. Como é que pode? Mas é assim que eu me sentia. As pessoas me elogiavam, falavam que eu era bonita, que eu tinha uma pele maravilhosa, que o meu cabelo era ótimo, meu corpo é maravilhoso. Só eu agradecia, eu sorria, mas aquilo não era uma verdade para mim. Eu gostava dos elogios, mas não era a minha verdade. A mulher no espelho que eu olhava não era tudo isso, não era tudo aquilo que as pessoas diziam. Só que eu aprendi a ser gentil e educada, então eu só sorria e agradecia. E às vezes até me deixava, né, feliz, aumentava o meu astral. Mas não era a minha verdade. E foi a partir daí que eu comecei a me olhar, a gostar de cada pintinha, de cada mancha, de cada marca, de cada cicatriz que tem no meu corpo, de cada cabelo cacheado. Tem dia que ele tá lindo, tem dia que eu falo, ai cabelo, facilita aí. Mas cada dia que passa, eu vejo que foi libertador, que eu amo de paixão essa mulher que vocês estão vendo. A mulher que eu vejo todas as vezes que eu olho no espelho. Cada coisa que eu passei, cada dificuldade, foi sensacional. Hoje eu vejo assim, porque eu aprendi muito. No momento é dolorido. No momento a gente fica assim, ai meu Deus, eu tinha que passar por isso. Será que eu aguento? Será que eu dou conta? Será que eu vou sobreviver? O que eu vou fazer? Só que passa. Tudo na vida passa. E viver essa fase, viver esse momento, ele passou. E eu estou cada vez mais feliz e acreditando no meu futuro, acreditando onde eu vou chegar, no topo onde eu estarei. Hoje eu acredito na mulher superpoderosa que existe dentro de mim. Eu estou muito agradecida por ela. E eu sempre quis ajudar pessoas a mudar a sua vida. Eu sou uma pessoa do bem. Eu confesso para vocês que eu cometi, vamos dizer que um erro, mas era o meu processo, né? Eu precisava passar por esse processo, então eu aceito esse processo de uma forma bem tranquila. Eu sempre fui de colocar outras pessoas em prioridade. Quando eu era solteira, eu não, eu queria trabalhar para ajudar minha mãe. Eu queria ter minhas coisas também. Mas eu não era a pessoa mais importante. Quando eu me casei, eu coloquei o meu marido em primeiro lugar. Ele foi o cara que estava em primeiro lugar. Eu pensava nele, eu pensava na casa. E lá no finalzinho eu pensava na Kátia. Quando eu tive meu primeiro filho, meu filho acabou ganhando o primeiro lugar na minha vida. Depois meu marido, depois era a minha vez. Se sobrasse. Porque você tá pensando em tantas coisas, tá pensando na casa. Eu pensava no filho, no marido e na casa. Só que aí, quem pensava em mim? Quem me colocava como prioridade? Quem se preocupava com as minhas dores? Quem se preocupava com o meu sorriso? Com o que me deixava feliz? Ou com as dores que eu estava sentindo?
com a angústia que estava dentro da minha alma, com os momentos de conflitos internos, de conflitos externos, de situações diversas. Quem se preocupava? Quem? Pois é. Ninguém. Eu não fui a prioridade de ninguém. Eu fui a prioridade da minha mãe, quando criança. Hoje eu acho que eu estou ali, né? Estou dentro das prioridades dela também. Eu, meus filhos, né? E quando eu me separei, lá fui eu. Lutar pela minha casa, pelos meus filhos, pelo sustento da casa. E onde é que a Kátia ficava? Não tinha lugar para Kátia, porque eu não era a minha prioridade. Então, a partir de 2018, eu tenho buscado me conhecer. Conhecer quem é a Kátia. Foi quando eu fui em busca da minha história. Fui entender sobre o meu passado. Você não pode buscar o autoconhecimento sem entender os seus conflitos internos, sem entender as dores que você teve quando criança. Foi aí que eu entendi que por viver em um lar de violência doméstica, que por ter tido vários sofrimentos quando criança, foi quando eu entendi que várias coisas do passado, eu entendi o meu passado, eu busquei lembranças do passado, busquei conversar com a minha mãe sobre o meu passado, foi que eu entendi que parte do meu presente estava travado por causa do meu passado. Porque, segundo os especialistas, todas as informações que nós presenciamos, que acontece conosco, ao nosso redor, que a gente vê quando pequeno, desde o útero da mãe, na verdade, tudo acaba ficando no nosso subconsciente. E por ficar no nosso subconsciente, a gente não sabe que está ali. Aí você acaba reproduzindo, você acaba criando várias crenças, você acaba se sabotando. E foi o que aconteceu comigo por mais de 35 anos. Ai, meu Deus, eu tô rindo, não é de felicidade, não é de sarcasmo, mas é que é complicado você entender, o seu pensamento lógico, como é que uma mulher inteligente, porque eu sou inteligente, eu sempre fui inteligente, viveu travada na vida, na carreira, por tantos anos. Como é que pode uma pessoa, tendo capacidade de ter uma vida extraordinária, ficar estacionada, como eu fiquei mais de 35 anos? Mas não adianta a gente lamentar o passado. O passado, ele deve servir como referência para a nossa vida presente, para o nosso presente e para o nosso futuro. Quando você entende o seu presente, você acaba entendendo sobre... quando você entende o seu passado, você acaba desbravando, você acaba evoluindo como pessoa. No seu presente, você consegue ter um foco no futuro, porque você consegue se monitorar. Com o autoconhecimento, eu passei a conhecer as minhas emoções, a entender como eu estou me sentindo, o que determinadas situações causam no meu corpo, na minha mente, quais reações elas trazem. Foi aí que eu mudei a minha história e eu continuo mudando. A minha história, ela está apenas começando. E hoje eu sou uma mulher livre. Hoje eu sou uma mulher que entendeu que a minha missão de vida é ajudar pessoas a se tornarem livres, se tornarem líderes da própria vida. Que eu identifiquei que esse era o meu problema. Foi isso que me impediu de crescer como profissional e de evoluir como pessoa, como ser humano. É a falta de me conhecer, a falta de me liderar, de me colocar como prioridade, de ser verdadeiramente a minha prioridade na minha vida. Foi quando eu entendi, e eu confesso para você que tem muita coisa que eu ainda estou entendendo, que eu ainda estou descobrindo. Afinal de contas, foram mais de 35 anos
vivendo uma vidinha medíocre, né, comparada ao que eu poderia estar vivendo, tá? Sendo que eu poderia estar vivendo uma vida extraordinária. Como eu poderia estar feliz e realizada com a minha vida, e eu não estava. E a minha missão de vida é ajudar pessoas, principalmente mulheres, mas homens também eu quero ajudar a se tornarem protagonistas. O que é um protagonista? Protagonista é a pessoa que tem consciência de quem ela é, reconhece as suas potencialidades, os seus pontos fracos, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa transformar. Você escolhe trilhar por um caminho de forma consciente, de forma que você analisa o que é bom ou não para você, de uma forma que te faz ser uma pessoa que chega onde você realmente quer. Então eu quero convidar você, que ainda não se sente protagonista, a entrar em contato comigo. Talvez eu tenha muita coisa para contribuir com a sua vida. E é por isso que eu estou aqui, me colocando, fazendo algo que eu achava que eu nunca faria, que era expressar a minha opinião, falar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, de uma forma que possa contribuir com a vida de outras pessoas, de uma forma que principalmente contribua com a minha vida, porque eu me sinto feliz, eu me sinto realizada, eu me sinto leve, quando eu mostro para pessoas que eu sou alguém que posso ser como você. Talvez a minha história seja muito parecida com a sua. Eu tive um casamento que foi bom e depois acabou de uma forma muito triste. Se você quer falar de relacionamento, eu tenho muita coisa para contar. Se você quer falar sobre violência doméstica, eu também tenho uma história de superação para contar. Talvez a sua história seja muito maior do que a minha, mas eu posso contribuir. E talvez você também possa contribuir. E hoje eu estou aqui, me colocando diante dessa câmera para contar para vocês essa minha história. E eu quero sim, e vou ajudar, já estou ajudando. Eu já ajudo pessoas a buscarem, a ser livres, a serem protagonistas. Se você se sente oprimida, se você tem medo de expressar a sua opinião, medo de falar em público, medo de estar em uma roda de conversa e falar aquilo que você pensa, sem se preocupar se vão tirar o sarro da sua cara ou se vão te elogiar. Eu já tive esse problema, hoje eu não tenho mais. E aquele medo que eu ainda tenho ou que apareça, né? Eu não sei sei te falar ainda qual medo, assim, medo que eu tenho. Mas se você me falar, o medo que eu tiver de fazer alguma coisa, meu cérebro ele já me avisa, você tá com medo disso. Aí que eu vou mesmo. Porque agora eu aprendi a enfrentar os meus medos. Agora, a opinião de outras pessoas, que no caso seria a necessidade de aprovação. Eu tive isso, uma necessidade de que as pessoas me aprovassem. Eu não tomava uma decisão por mim mesma, não me sentia livre para isso. Eu tinha medo do que as pessoas iam dizer, do que elas iam falar. Eu achava que as pessoas tinham muito mais capacidade, muito mais conhecimento que eu. E eu parava no meio do caminho. Só que hoje não. Hoje, se eu tiver que enfrentar, eu enfrento. Se alguém falar pra mim, vá lá conversar com, sei lá, com o presidente da república, apresenta seu projeto pra ele, eu vou. Antes eu não ia. Antes eu não tinha essa coragem. Hoje eu vou. Onde você falar, Kátia, vai? Se eu achar que vale a pena, aí eu vou. Se tiver que fazer, eu faço. Por quê? Porque hoje eu sou dona de mim. Hoje eu não preciso que ninguém me aprove. Hoje eu preciso da minha aprovação. Hoje eu sou a minha prioridade. E aquilo, se porventura houver algo em mim que ainda não está claro, que eu ainda não estou fazendo, eu garanto para você que eu vou descobrir e vou conseguir mudar a minha vida. A partir de hoje eu tomei algumas decisões na minha vida e na verdade eu já tenho tomado várias decisões e eu garanto para você que é difícil pra caramba. É difícil. Gente, é difícil mudar, dói mudar.
Dói se conhecer, dói enfrentar, confrontar coisas que para você foi verdade uma vida inteira. Eu tenho 39 anos hoje. Então pensa, tem muitas verdades que foi verdade para mim por 39 anos. Mas aí quando você vai buscar, vai ler um livro, você vai entender outros pensamentos e se analisar, você fala, meu Deus, que merda, eu vou ter que fazer isso, porque eu não quero, eu tô fazendo isso, mas eu não gosto, não tô satisfeita, mas aí você muda, você transforma a sua vida. Então eu sou protagonista por esse motivo, porque eu acredito que as pessoas têm um potencial extraordinário dentro delas, elas têm a capacidade, só que elas não conseguem ver esse potencial, essa capacidade. Elas não são livres de verdade para fazer o que elas querem, porque elas têm crenças limitantes, porque elas têm vários bloqueios emocionais que muitas vezes elas nem percebem. Algumas vezes, quando ela vai buscar o autoconhecimento, ela vai perceber, caraca, eu tenho isso, como aconteceu comigo. Mas você tem que estar aberto. E hoje eu quero convidar você a me conhecer melhor, a conhecer a minha história e a conhecer a história de outras pessoas. Eu sei que eu não sou uma grande referência, talvez, porque eu ainda não cheguei